antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você fazer o quê? Dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amiguinhos, beleza? Então, bora pro vídeo! Oi, oi! Olha quem voltou! Tudo bom, gente? Estive sumida por vários motivos, mas estou aqui de novo, né, meus queridos? E hoje eu quero conversar com vocês, eu quero contar um pouquinho da minha vida, né, pra vocês. Eu vou falar sobre uma parte da minha vida, na verdade, a minha história de vida, né, muitas pessoas já conhecem, já sabem, mas eu decidi tornar isso público e falar da melhor forma possível para que vocês me conheçam também, dessa minha vida um pouco mais bagunçada. E muitas pessoas me perguntam, né, sobre isso, porque eu falo muito dos meus tios, falo muito deles, e muitas pessoas me perguntam: Carol, mas e os seus pais? Então eu vou contar pra vocês um pouco da minha história e de por que eu moro com os meus tios. Então, primeiramente, eu vou dizer que a minha tia, ela é irmã do meu pai, então nós temos esse laço sanguíneo. E tudo começa quando eu nasci, quando a minha mãe, ela morava com os meus tios, né, por condições financeiras e também porque ela não tinha um relacionamento muito bom com o meu pai. Então eu tenho um irmão mais velho que eu, se não me engano, uns 8 anos mais velho que eu. Então quando eu nasci, minha mãe já morava com os meus tios por essas questões, que até então eu também não sei, eu era pequena. E a minha tia sempre cuidou, né? Minha tia e meu tio sempre cuidou muito bem de mim, do meu irmão, sempre deram o que podiam e o que não podiam pra eles. E a gente entende que pessoas têm vocações, né? Tem pessoas que têm vocações pra ser palestrante, tem pessoas que têm vocações pra ser chefe de cozinha, ou até mesmo pra ser padre, pra ser pastor e pra ser mãe, pra ser pai também. Tem pessoas que não têm muita aptidão, muita habilidade, desenvolve isso com o tempo, mas tem pessoas que infelizmente não têm. E no caso da minha mãe, ela não demonstrava muito amor, muito apreço, muito carinho no ato de cuidar, no ato de estar junto e tudo, e a minha tia acabou desenvolvendo esse papel, né? A minha tia, ela não pôde ter filhos, nem ela nem meu tio, então por algum plano divino fez com que os meus tios não pudessem ter filhos e para que eles tivessem a vivência de cuidar tanto de mim quanto do meu irmão. Então o que acontece? Eu e minha tia e meu tio, nós tivemos um laço muito grande de companheirismo, de amizade no decorrer da minha infância. Eles me acompanharam em tudo na minha vida, né? E minha mãe, ela sempre estava presente e ausente, né? Presente de corpo e ausente de sentimento. E aí eu fui crescendo e fui entendendo isso ao longo do tempo. Meus tios sempre deixaram muito claro isso, deixaram muito aberta a relação minha com a minha mãe, no caso dela me procurar e tudo. Por que eu tô falando isso? Porque a minha mãe, depois que ela saiu da casa da minha tia, eu não quis morar com ela. Mesmo pequena, eu era tão apegada aos meus tios que eu não queria sair de lá. E a minha mãe simplesmente não se opôs a isso. Então, por mais que eu ouvisse ela, que eu fosse de final de semana, ou que eu passasse até a semana na casa dela, eu não via a hora de ir pra casa da minha tia. E a minha mãe não se opôs muito a isso, ela não... Como posso dizer? Ela não batalhou muito para que eu estivesse sempre com ela. Acho que também por conta de condições financeiras, e deixo claro aqui que a minha tia não tinha uma condição financeira tão boa assim, para que eu pudesse escolher entre ficar com ela ou não, até porque eu era uma criança, então a criança, ela é sincera naquilo que ela tá sentindo naquele momento, então ela não vai pensar a longo prazo no futuro dela com 2, 3 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 6 para 7
7 anos. E eu não tive uma relação muito grande com meu pai, porque meu pai era viciado em bebida, creio que em drogas e coisas do tipo. E ele já não tinha uma relação muito boa com a minha mãe quando eu nasci, até antes, quando meu irmão havia nascido. Então eu vi pouquíssimas vezes o meu pai. Então eu não tive a presença paterna sanguínea do meu pai, mas em contrapartida eu tive do meu tio. Sempre tive a presença do meu tio na minha vida, como pai, como padrinhos também, porque a minha tia e meu tio somos padrinhos também. E o que acontece? Eu fui crescendo, virei adolescente, e eu fui entendendo ao longo desse tempo que a gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Então a gente dá aquilo que a gente realmente possui. E conforme as experiências, conforme a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo experiências e a gente vai doando também. Vai se doando para as pessoas. Então a gente dá aquilo que a gente tem, de fato. Então os meus amigos, parentes sempre vão ver eu falando isso, que cada um dá o que tem. Então eu entendi que nessa época eu me afastei bastante da minha mãe. Na verdade a gente mal se via, mesmo morando perto. E eu entendi que a minha mãe, ela não tinha aquilo para me dar, para me oferecer como mãe. Eu sei que aquilo que minha mãe me deu foi a vida. Graças a Deus e a permissividade de Deus, a minha mãe me gerou junto com meu pai para que eu estivesse aqui hoje. E isso foi o que ela me deu. Mas em contrapartida, os meus tios me deram amor, carinho até hoje. Moro com eles até hoje. Assim, eu tô aqui em Maringá, mas a minha casa é em São Paulo com eles. E eles nunca se omitiram, nunca negligenciaram a função deles e o papel deles de pai, independente de onde eu vim. Assim, né? A minha tia sempre fala que eu não saí do ventre dela, mas que eu entrei de forma permanente no coração dela. Então, ao longo desse tempo, na minha adolescência, eu me afastei da minha mãe, nunca mais vi e também nunca mais a procurei e vice-versa, e meu irmão também. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque mais do que nunca, no mundo que a gente está vivendo, nessas distorções de valores, e, enfim, né, sem opinião política aqui, a gente tem que entender que o amor, ele independe de laço sanguíneo, ele independe da condição financeira, independe de qualquer condição, na verdade. Que amor, ele tem várias formas de ser demonstrado, ele tem várias formas de ser falado, mostrado, enfim. E que na minha vida, realmente, os meus pais são aqueles que me criaram. Então, muitas vezes, na mesma frase, eu falo tia e mãe, pai e tio, mas não é porque eu tenho essa distinção, né? Eu tenho pai, mãe, tio, é porque eles são as mesmas pessoas. Porque nós entendemos que a palavra não tem sentido nenhum, ela não tem valor nesse caso, e sim aquilo que ela agrega, né? Desculpa. Então, o meu tio, ele é meu pai, a minha tia, ela é minha mãe, desde que eu me conheço por gente, porque eles me criaram, eles me deram amor, eles me deram zelo, cuidado, e até hoje eles têm feito isso. Então, o que eu quero dizer pra vocês com a minha história é que independente do laço sanguíneo que você tem, independente de qualquer coisa, se você tem alguém que tá cuidando de você, que tá te dando amor, que é a ponto de dar a vida dela pra você, a gente tem que dar valor nisso. E que o sentimento, o amor, ele é demonstrado de várias formas. E que a gente tem que estar disposto a oferecer isso também, né? Então, eu volto a falar que cada um dá o que tem, porque não dá pra gente esperar de alguém que ela dê algo que ela não tem. E a mesma coisa do nosso lado. A gente acha que a gente tá dando o que a gente tem, às vezes a gente nem tá dando o nosso melhor pras pessoas. Em relação à amizade, ao companheirismo, até mesmo no relacionamento, ou até mesmo pros seus pais, para aqueles que cuidam de você. Então, muitas vezes a gente não oferece aquilo que a gente realmente tem e exige que as pessoas deem o melhor delas pra nós. E muitas vezes a gente não vê que não tá tendo essa troca. Então, hoje eu contei um pouco da minha história pra vocês me conhecerem, da minha vida um pouco bagunçada, que a minha vida, ela se resume em amor. Amor independente do laço sanguíneo. Que
E quem cria são realmente aqueles que são os seus pais. São aqueles que estão junto com você, que tá na caminhada. Que não tá só nas partes boas, mas que tá lá pra te dar a mão quando você cai. Né? Então, assim, eu vejo que a minha vida ela é regada de amor. Amor tanto em atitudes, em palavras, em demonstrações de afeto e, enfim, de muitas coisas. E esse é o meu recado pra vocês. Amem mais, demonstrem mais amor, demonstrem o que vocês puderem. Tirem de vocês o melhor que vocês têm e se doem, se permitam, que isso faz tão bem e isso faz a gente crescer como seres humanos nesse mundo aí que tá tão bagunçado, né? Tão perdido e com tantas opiniões, com tanta distorção e com tanta coisa que a gente fica confuso, a gente não sabe nem mais o que é certo e o que é errado. Porque tá tudo tão relativo que a gente esquece que a gente tem a verdade do amor. E que ele é mais forte do que qualquer outra coisa, tá? E é isso, gente. Não esquece de compartilhar. Se você se identificou com a história, se você gostou, compartilha com seus amigos, assista várias vezes, dá um joinha. Se você tem alguma pergunta pra fazer em relação a isso, ou quer contar alguma coisa, algum caso seu, coloca lá nos comentários, tá bom, gente? Um beijo e vamos ter mais vídeos, viu?